Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Grupo Gestão RH. Hoje eu tenho a honra de estar com o Diógenes Carvalho, ele que é diretor comercial e de marketing da Novitá. Eu acho que a gente vai bater um papo, né? É bom entrevistar amigos, porque pelo menos a gente consegue dialogar e trazer algo que o público vai gostar de nos escutar. Diógenes, primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui nesse dia. Estamos aqui um pouquinho distante nesse momento de turbulência, esse momento do novo normal. Não gosto muito de falar em pandemia nem Covid-19, mas a gente vai falar bastante sobre temas relacionados à gestão de pessoas, ao novo formato de negócios. Quero que você se apresente, eu iria falar o seu currículo, mas eu quero que você fale rapidinho um pouquinho de você. Depois a gente começa o nosso bate-papo e aí assim, para que o público possa te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado, Renato. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. O meu nome é Diógenes Carvalho Lima, eu sou diretor comercial e marketing da Novitá, uma empresa de alimentação e serviços. Tenho hoje 53 anos, casado, 2 filhas e bastante envolvido nesse período que você chamou, um período que vai se tornar um novo normal ou um novo agora, porque efetivamente eu acho que nunca vai ser tão normal como já foi. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, na verdade, ele trouxe reflexões e principalmente trouxe algo que estava escondido, porque home office sempre existiu, as pessoas trabalhando de casa também em formato online, fazendo reuniões também sempre existiu, mas a pandemia ela trouxe um pouco aflorou novos conceitos de trabalho. O que você imagina para o futuro? O que você acha que mudou nesses 6 meses que a gente está vivendo nesse momento tão complicado? E o que você acha que veio para ficar? Eu acho que o home office a gente pode falar, mas eu quero ouvir de você, porque você tem uma experiência muito grande, te acompanho muito nas redes sociais também e quero que vocês todos acompanhem, porque os artigos do Jorge são muito bons, inclusive a gente tem alguns publicados na Gestão RH, então eu quero que você fale um pouquinho sobre esse futuro do trabalho e também um pouquinho sobre a inovação. Legal. Bom, na verdade eu acho que o grande desafio nesse momento é explicar o que é home office e o que é confinamento em casa, né? Evidente que nós não estamos vivendo o home office como aquilo que se imaginou ou que se idealizou no passado, porque hoje tem uma mistura de todas as situações dentro da sua própria residência, todo mundo dividindo a internet, todo mundo dividindo a atenção, os filhos não podem ir para as escolas, né? O marido e a esposa estão trabalhando em casa. Então é uma situação muito diferente daquilo que seria o home office, onde as crianças pudessem estar na escola, um ou outro poderia estar em casa. Então eu vejo que sim, essa é uma mudança bastante significativa que ocorreu. Eu acho que acelerou. Como você bem disse, tudo que a gente está vendo, na minha visão, já existia, né? Delivery já existia. O que aconteceu foi que acelerou muito, antecipou-se aí, tem gente que fala 5 anos em 5 meses. Então eu acredito nisso, muitas coisas se anteciparam. O futuro, eu acho que vai permitir muitas coisas interessantes, principalmente se as pessoas se entenderem que elas farão parte de um sistema, de um ecossistema muito maior do que aquelas simplesmente de que eu sou um colaborador de uma empresa e eu fazendo minha parte tá bom. Não, hoje com esse distanciamento social, as pessoas já perceberam que existem muitas outras coisas importantes para se valorizar. Para se valorizar a vida, que foi o primeiro momento, depois se valorizar o emprego, o trabalho, a renda, para que a economia não sofra. Então eu vejo que o ser humano pode sair mais fortalecido desse momento tão especial que a gente está vivendo. A gente nunca falou tanto de saúde mental, educação financeira como fala-se hoje. Exatamente. Então... E é complexo porque nós vivemos isso logo no início, né? 2 preocupações grandes. A primeira é da saúde, evidente. Você fala, poxa, uma doença que ninguém conhece, mata muito rápido, se contrai muito rápido. Poxa, todo mundo assustado. E depois a insegurança natural. Como é que vai ficar o meu emprego? Eu volto a trabalhar, não volto a trabalhar? Até porque existiam empresas que o home office era algo mais ou menos aceito, outras muito provavelmente nem se imaginava fazer, né? Então essa questão da saúde mental, da questão de o que fazer com o meu tempo, né? Eu vejo, por exemplo, você falou de inovação. Eu acho que sim, está sobrando mais tempo para você poder inovar, porque efetivamente você não tem tempo de deslocamento. Muito provavelmente numa cidade como São Paulo se perdia de 2 a 3 horas por dia. Eu perdia 2 a 3 horas por dia fazendo reuniões e hoje eu consigo fazer o triplo de reuniões. Não que seja assim, tão vantajoso e que seja algo que, nossa, é muito mais produtivo. Não, depois a gente vai entrar nesse assunto. Verdade. Mas, de qualquer maneira, faz com que as pessoas possam ter um pouco mais de tempo para isso. Se a gente conseguir criar uma sistemática que permita as pessoas fazerem esse tipo de comportamento no sentido de criação,
que é aquela volta no quarteirão, que é aquela coisa do cantar no chuveiro, tudo isso vai ajudar muito a gente ter uma rápida evolução nas novas, nas situações de inovações de produtos, serviços e tudo aquilo que a gente precisa para uma sociedade melhor. As organizações se reinventaram totalmente. Sim, eu acredito nisso. Falando um pouquinho de gestão, de gestores, nós temos segmentos e segmentos dentro do mercado, cada um sentiu de uma forma, acredito que todos foram impactados de uma forma ou de outra. Dentro do Novitar, como que vocês estão trabalhando o modelo de liderança, o modelo de gestão, como foram impactados os produtos e serviços que vocês trabalham? Eu quero que você comente um pouquinho sobre o setor. É um setor que vocês trabalham dentro das organizações, então com as organizações paradas, provavelmente vocês tiveram que se reinventar em algum sentido. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu modelo de gestão dentro da empresa e também um pouco dos produtos e serviços e como vocês se reinventaram nesse momento. Legal. Houve uma situação bastante complexa, porque logo no início, ali em torno de 15 de março até final de março... 15 de março até 30 de março foi a minha loucura. Exato, então igual. Para nós foi também, por N razões, até por essas que eu já mencionei, da questão da preocupação com a saúde e com a economia, mas, assim, nós temos 90% do nosso time é um time operacional, portanto ele está 100% no cliente. Ótimo. E 10% é o time de back-office administrativo. Esses, rapidamente, a gente fez home office, administramos todas as possibilidades de suporte para a saúde, para questões de como conviver na sua casa, apoio à internet, toda essa questão da ergonometria dos equipamentos de trabalho, mesa, cadeira. Então houve uma logística. A gente conseguiu fazer uma transferência das mesas e cadeiras de alguns para as casas. Sim. E todos levaram o computador, aquele que não era notebook a gente instalou o computador, onde não tinha uma internet mais forte a gente conseguiu Fizemos o inverso, né? Em vez de levar a casa para o escritório, a gente levou o escritório para casa. Exatamente. Então isso foi, no começo foi bastante assim. A gente está voltando, na verdade, no começo de agosto a gente começou a voltar para o nosso escritório. Hoje nós estamos com 45%, 50% das pessoas em escritório. E os Mas estão adotando alguma coisa, algum modelo de revezamento? Como que vocês estão fazendo? Não, revezamento a gente entendeu que não era muito saudável. Porque como você pode transmitir e você fica inócuo ali por 15 dias, a gente optou em não ter o revezamento. Então, optamos em perguntar quem podia vir e quem queria vir. Por exemplo, tem pessoas que têm filhos, essas pessoas não têm onde deixar os filhos, então ficou em home office. Mas aqueles que eram mais jovens, mas não era grupo de risco, não tinham um problema familiar no sentido de ter que deixar ou cuidar de alguém, a gente efetivamente fez vir para o trabalho. Eles optaram em vir. Isso por escolha? Por escolha. Muito legal. Foi por escolha. Muito legal. Porque nesse momento a imposição ia causar um monte de insegurança, né? Mesmo já está muito complicado, né? Seriam apenas mais um problema. E você fez um comentário assim, a produtividade, é claro que essa produtividade ela é perversa de verdade, mas a gente não teve nenhum problema de entrega desses aspectos operacionais administrativos. Então, não tem por que você retroceder muito rápido, trazer tudo isso para agora. Talvez no início do próximo ano, com uma vacina, as pessoas mais imunizadas, índices tanto de contaminação quanto índices de morte estiverem reduzidos. Mesmo a vacina chegando não vai ser a solução não vai voltar. Por enquanto. Não vai voltar como a gente viveu em... O carnaval, vou dizer assim, o grande exemplo é o carnaval. O carnaval de 2020 não será mais igual daqui para frente. Isso eu tenho quase certeza. Eu quero ver quando vai ser o carnaval do ano que vem. Porque o carnaval em junho é absurdo. Exato, mas é o que estou tentando. Né? E o outro ponto, assim, agora, claro, os operacionais, que são aqueles que estão nos clientes, a gente se adequou àquilo que os clientes precisavam. Muitos clientes, claro, colocaram todo o pessoal administrativo em casa e a produção foi mais ou menos impactada em 50%. Só para você ter uma ideia, o nosso faturamento de final de março até começo de agosto sofreu um impacto da ordem de 48%, ou seja, ficou pela metade. Né? Agora nós estamos chegando a 62%, 63%, então aumentou um pouco, mas ainda vai ter uma perda de 35% Sim, normal, esse ano ainda. E a gente está projetando que o ano que vem ainda vai largar muito patinando. Você acredita que quantos anos mais ou menos para fazer a recuperação? Não total, mas que a gente possa considerar parcial. Eu acho que vai assim, começo de 2022, na minha atividade, talvez eu volte a ter o número de bocas, que a gente brinca, né? São as pessoas que comem, mas não necessariamente naquela mesma quantidade de clientes. Número de bocas, número de vidas, o pessoal fala da saúde. Saúde fala o número de vidas. Porque, na verdade, assim, a gente pode até voltar a ter o mesmo número de refeições, mas numa quantidade muito maior de clientes. Porque a gente teve, infelizmente, nessa pandemia, clientes que fecharam as suas atividades, por quebrar mesmo, clientes que tomaram uma decisão de diminuir substancialmente o seu tamanho, muitos clientes, por exemplo, que não eram costumeiramente a favor do home office, eles perceberam que eles podem ser home office e, portanto, eles fecharam as plantas e foram todo mundo para casa.
Então, tem uma dinâmica muito complexa e até a economia voltar para que esse número de alimentações voltem, a gente entende que vai demorar aí no mínimo mais um ano e pouco. Com certeza. Então, acho que só a Bárbara vai falar numa situação da gente teve o mesmo volume do começo desse ano, no começo de 2022, isso se a economia reagir da forma como a gente está imaginando que possa reagir. Do contrário, vai ser um pouco mais tempo. Aí 1, 2 anos não dá para São setores que você depende das empresas, então não tem como você vai depender da volta delas para você conseguir desempenhar o trabalho. Por mais que a gente tente reinventar o negócio, né, a nossa empresa faz parte de um grupo que trabalha com fast food, então a gente também sofreu um pouco de impacto, agora já está quase no 0 a 0, já voltou ao normal. Mas, de modo geral, as fábricas ainda vão estar sendo um ambiente controlado, um ambiente com muita condição de contaminação se não tiver uma vacina. Então, sem a vacina, eu acredito que isso não volte tão rápido. Não. Como em todos os setores, não vai ter jeito. Exatamente. Em relação a desafios, quais foram os principais nesses 6 meses, tanto para você, como para a equipe e para a empresa? Você conseguiria listar pelo menos 2, 3 desafios que vocês falaram? Sim, poxa, com certeza. Eu quero desafios e cases, tá? Então, desafios e resultados. Tá bom. Na verdade, o primeiro deles era fazer com que as pessoas entendessem que a gente não ia desligar as pessoas. Ótimo. Isso eu acho que o governo teve uma função muito importante, que foi todas aquelas ações que foram feitas, a gente usou de todas que a gente podia, legal, mas antes de usá-las, a gente usou coisa do tipo antecipar férias de 2021, inclusive. Porque a gente acredita nas pessoas que estão conosco, a gente acredita no negócio. Segurança para o colaborador também. E ele se sentir mais seguro. Eu acho que a gente teve muito pouca demissão. As demissões que acabaram ocorrendo são as demissões operacionais efetivas, porque o cliente fechou, não tinha o que fazer. Tem clientes que ainda estão fechados e só voltam em outubro, outros no ano que vem. Então isso foi um grande desafio. Outro grande desafio foi ajudar os clientes nesse momento. Porque do mesmo jeito que nós também perdemos os nossos volumes, esses clientes também perderam, né? De modo geral, teve clientes da cadeia produtiva da automóveis, por exemplo, que praticamente está parado faz quase que todo esse tempo. Sim. Então, como é que você contribui para que esse cliente não tenha um impacto, né? Então, reduzir o custo ao máximo, fazer com que ele tenha que pagar somente por aquilo que ele usa mesmo. Ampliamos o prazo de contrato, então, olha, para cada X tempo parado que eu estou aqui contribuindo com o salário das pessoas e praticamente não estou ganhando dinheiro, vamos estender esse contrato no final do nosso contrato, fazer com que a gente possa recuperar isso lá no futuro. Então a gente acredita em vocês acreditam em nós. Isso foi muito importante. Então, e a gente teve assim, 0 perda de cliente por questão de negociação. Que bacana. As perdas que tivemos foram por fechamento de negócio. Mesmo. Infelizmente, clientes de longa data. Não, nós tivemos também clientes que não imaginávamos que poderiam um dia fechar. Isso foi complicado. E para os nossos colaboradores, o grande desafio é fazer com que eles estivessem, né, ali na linha de frente. Por quê? Claro, e não é diferente, o médico, o enfermeiro, eles são linha de frente, sim, principalmente total, do combate, que é uma coisa muito mais complexa. Mas a minha equipe operacional não parou de trabalhar em momento algum. Pode ter diminuído pessoas lá na ponta, mas todas foram todos os dias. E a gente alimentou todos os trabalhadores que estavam lá trabalhando. Então, de certa forma, como é que você faz essa equipe se motivar a ir, né, ouvindo tantas coisas como a gente ouvia, tantas coisas muito mais negativas do que positivas, evidente, mas que, de certa forma, fazia com que eles ficassem receosos. O que a gente fez foi estar muito próximo deles, a questão operacional. Então, as gerentes de operações, que são as nossas gerentes que cuidam de uma quantidade X de contratos, ir com mais frequência ainda nesses locais, até porque a demanda do cliente era menor, no sentido dele querer reuniões o tempo todo. Então, entre aspas, sobrava mais tempo para a equipe. Então, quando elas iam nas unidades, também, elas se aproximavam da equipe. Cliente Isso foi muito bom. Sim. E isso fez com que as pessoas continuassem atuando de forma muito consistente. E a gente também teve a felicidade de ter muito pouco caso de Covid. Muito pouco caso, felizmente. Isso foi uma coisa que nós nos preocupávamos, mas felizmente isso não ocorreu. Então, eu diria para você assim que o caso de Covid foi semelhante ao número de absenteísmo. Então, é muito pouco, de verdade. Então, esse foi os grandes desafios e as ações que a gente teve que tomar. E que vocês vão ter que continuar. Não tem jeito. Essas são coisas que vão continuar e vão continuar há muito tempo. Exemplo, nós logo no começo da pandemia, tanto eu quanto a Renata, que é a gerente de marketing da empresa, nós conversamos muito sobre todas as questões que poderiam impactar o nosso negócio.
A gente foi muito rápido, de verdade, em ouvir muito o mercado, principalmente os grandes especialistas, e trazer para dentro uma forma de como conduzir isso. Então, nós criamos 11 etapas ou 11 situações para rapidamente colocar isso à disposição do cliente. Então, foram do tipo, máscara já era algo normal, máscara, álcool em gel, mas a gente rapidamente colocou as luvas descartáveis para as pessoas servirem no self-service. Ou, em alguns casos, o cliente falou, não quero que ninguém se sirva, eu quero já monoporções. Então, a gente já automaticamente correu muito com as operações para fazer essas mudanças. A questão da higienização das mãos na entrada com aquele álcool em gel no pedal, porque já evita um pouco essa coisa de contato. Depois a gente fez os separadores das mesas, no sentido de ter aqueles acrílicos que pudessem fazer com que o cliente não reduzisse a sua jornada, não ampliasse, perdão, a sua jornada de produção por conta de ter menos pessoas no restaurante. Então ele pôde usar o restaurante da mesma forma e com isso não ter perda de tempo na produção. Isso foi muito importante para os clientes. Enfim, todas essas coisas a gente foi criando muito rapidamente e colocando à disposição dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Então, isso foi algo que ajudou muito também a nossa própria imagem interna e até a nossa imagem externa. A gente, por exemplo, fechou em plena pandemia, onde tudo era difícil de conversar e tudo mais, conseguimos ter a chance de fechar 7 contratos. É pouco para um universo geral? Mas para nós, que somos uma empresa de um pouco mais de um ano e meio... Só de fechar e não de tirar, já está ótimo. Já está ótimo, é isso aí. Você acompanha muitas empresas, eu sei disso, eu também gosto de acompanhar muito. Falando um pouquinho antes de fazer a próxima pergunta, em restaurante, primeira vez que eu fui num restaurante que eu olhei a pessoa vindo me servir, eu falei, você está de brincadeira, né? Como que eu falo, eu quero 3 grãos disso, 3 daquilo, eu quero 2 ovinhos de codorna, mas um pedaço de carne é um negócio totalmente fora do normal. Imagino numa organização, né? Porque deve ser trabalho com todos os tipos de pessoas. Exato. Então, tem as pessoas que comem muito, as pessoas que comem pouco, e é complicado. E às vezes, poxa, por uma vergonha, por uma timidez, a pessoa não vai pedir, da frente pediu 3, ele vai pedir 20. Não, então eu imagino que deve ser um negócio bem complicado. Falando em iniciativas, você falou um pouquinho da empresa, dos seus clientes, de outras empresas de mercado que eu sei que você acompanha muito. Você acha quais iniciativas que realmente vieram para ficar? E eu acredito que, assim, a longo prazo, muitas dessas novas ferramentas, desses novos processos que as organizações estão fazendo, vão trazer resultados. Por exemplo, vamos falar em relação aos escritórios. Aquelas empresas que tinham 10 andares em um prédio, hoje estão com 5. Redução de custo, redução de um monte de coisa. Verdade. Então, a gente vai ter a longo prazo algum crédito e não apenas débito. A gente vai ter aquele... Não é só tirar, a gente vai ganhar de algum lado, não é possível. Verdade. Então, falando em inovação, falando em algumas coisas relacionadas a clientes de vocês e a próprio mercado que você acompanha muito, o que você acha que veio para ficar e o que você acha que a longo prazo a gente vai conseguir aí ter uma retomada bacana de setor? Olha, eu acho que uma das coisas que veio para ficar é a questão das coisas remotas, né? Por exemplo, videoconferência, essa veio para ficar. Você, por exemplo, não faz mais sentido fazer uma viagem para o Rio de Janeiro para tratar de qualquer tipo de negócio. Nem um pouco. O tempo que se perde de deslocamento na cidade, o tempo que se perde de deslocamento aéreo, enfim, 1 hora para chegar antes, 1 hora depois, enfim, isso não faz sentido ser para o Rio de Janeiro fazer uma reunião. Né? Aí a gente já vai para a economia. Exatamente, fazer uma reunião. Mas de qualquer maneira, acho que na média e longo prazo, essas coisas mais curtas vão continuar quase que para sempre. Eu acho que o que vai ficar efetivamente é essa questão de que, assim, primeiro, a gente sempre pensou e se preparou para coisas que são fora do nosso dia a dia? Será que as empresas realmente estão pensando que essas mudanças elas vão sempre ocorrer? Talvez não rápido e talvez não tão frequentes, mas elas vão ocorrer, né? Tem uma frase que eu adoro de Heráclito, que ele fala, um filósofo grego de 2.500 anos atrás, ele diz o seguinte, a única constante é a mudança. E quem não percebeu isso ainda vai morrer, porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir se adaptar. Pode falar que já morreu muita gente. Já, sem dúvida. Muitas vezes a gente falou de empresas que faliram muito por conta disso. Muito por conta disso. De não se reinventar, de achar que as coisas iriam acontecer do nada e não acontecer. Não é assim. E uma outra coisa que eu vejo, que as empresas vão começar a olhar os seus negócios com aquilo que em 2008 eu aprendi de um chinês americano, né, o Hao Li, que era as empresas e as suas cadeias de suprimentos, elas vão ter que ser AAA, ágeis, alinhadas e adaptadas. Se elas não forem dessa forma, a chance também de permanecerem no mercado vai ser muito menor. Com certeza. Então, eu acho que o que veio efetivamente para ficar é esse pensamento constante de como eu posso fazer melhor e diferente. Né? Então, acho que isso vai causar uma aceleração em muitas coisas também.
que podem ser positivas ou negativas, a gente vai começar a Você entender falou, a hora que começar a viver. Processos Exatamente. que já existiam. Já existiam, mas acelerou e talvez agora também todo mundo preocupado em fazer com que isso acelere, vai botar uma velocidade que talvez a gente não consiga suportar. Aí vai começar a sair pinos e rodas tudo em e excesso calotas. é ruim, né? Exatamente. Mas eu acho que se as empresas pensarem disso, o que eu posso fazer do jeito que eu faço, mas melhor, fazer do jeito que eu faço, mas que atende às necessidades dos clientes, reduzindo os custos que não são no sentido apenas de serem mais competitivas, mas no sentido de usar menos recursos do planeta, fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, eu acho que isso vai ajudar a gente a ter uma sobrevida e um distanciamento maior no sentido dos nossos recursos a favor da própria humanidade. Sim, é transformar o que você mudou dentro da organização em prol da organização, realmente. Exatamente. Quantos por cento do seu time hoje está home? Quantos por cento está dentro da empresa? Só para eu direcionar a próxima do meu time pergunta. especificamente, eu tenho 7 pessoas, dos 7, todos estão em home office. Como estão sendo os feedbacks? Como estão sendo as reuniões? Como está sendo o novo formato virtual? Eu brinco com esse negócio de videoconferência. Ontem eu estava com um cliente nosso em comum. Eu falei assim para ele, poxa, no começo as pessoas, videoconferência, todo mundo entrava, ligava a câmera, ok. Hoje em dia, não sei se vocês perceberam, mas as pessoas já entram com a câmera desligada. Daí eu até brinquei, esses dias eu entrei numa reunião e falei assim, poxa, mas então não é videoconferência, me liga, porque não tem, é uma chamada. Então, ou é videoconferência ou uma chamada. As pessoas um pouco meio que perderam esse negócio e perderam um pouco do senso também, né? Porque tudo agora é videoconferência. Eu preciso te mandar um WhatsApp falando bom dia. Eu te mando um link. A hora que chegando o link pra gente de reunião já, eu já fico louco. Eu falo, não. Daí eu mando um e-mail, que você falou de ser objetivo, né? Poxa, mas dá pra gente resolver com isso? Eu não preciso ficar perdendo 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia pra um negócio que às vezes não tem sentido nenhum. Eu acho que tá falando faz sentido. Por isso que eu tô querendo saber em relação a time, a equipe. Eu falo com quase toda a equipe de gestão RH, 99% via WhatsApp, via telefone, então é muito mais prático. Porque realmente meu dia é muito cansativo em relação a isso. Claro. E às vezes é bacana você estar com o seu time, é bacana você estar fazendo reuniões semanais, mas também chega uma hora que cansa, né? Porque é muita coisa e chega uma hora que não tem tanto para você falar. Exatamente. Então, eu quero saber como está sendo com o time da Novità, como que você está trabalhando isso e principalmente se você está pedindo feedbacks. Poxa, o que vocês estão achando? Tá bom. Tá legal esse ritmo de reuniões? Vocês estão conseguindo render dentro de casa? Tem algum problema que está acontecendo? Eu achei bacana que vocês fizeram essa ponte entre abastecer toda a casa da pessoa com os devidos cuidados e equipamentos em relação à estrutura. Porque muita gente, às vezes, não tem um computador que dá para trabalhar, claro, que ele tem na empresa, dentro de casa. Até por uma questão da segurança da informação também, né? Com certeza. E agora entrou em vigor já o LGPD ontem, então agora a gente precisa se cuidar mesmo. Exatamente. Mesmo que vá acontecer só em agosto do ano que vem, mas já estão com normas que se qualquer profissional se sentir um problema, ele pode processar a empresa. Exatamente. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. gente, de verdade, isso que você colocou é interessante. Assim, tudo eu acho que também depende muito da cultura da empresa e do perfil do líder. Eu já vejo líderes que fazem reuniões todos os dias. É certo? Se fosse por mim, eu falaria não. Se fosse por você, às vezes poderia falar, não dá mas pra, pelo lado dele sim. Então não dá para você ver a cultura da empresa. Não dá para julgar, porque tem a questão da cultura da empresa e tem a questão do próprio do management do líder, né? Total. E cada um é muito cada um. Total. E a equipe também. O que a gente fez lá no início foi assim, reuniões semanais a gente sempre teve, então colocamos uma reunião semanal, mantivemos a data horária. Mesma coisa. Hoje o que acontece é flexibiliza. Putz, hoje não tem muito assunto para falar por N razões, então vamos tentar na quinta, né? Se você falar que você tinha 4 reuniões por mês, talvez a gente tenha feito 2 reuniões por mês. Isso tem algum problema? Absolutamente nenhum. Por quê? Primeiro, eu tenho uma visão de negócios, uma visão de liderança que é assim, as pessoas devem trabalhar para trazer o resultado. Todos eles são maduros, todos eles são grandes para saber dessa importância. Eu não fico medindo esforço. Não é porque está lá com a câmera aberta ou com a câmera fechada, ou que é 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Eu não fico perguntando onde as pessoas estão. Elas sabem a responsabilidade delas e elas vão entregar. Então isso é uma questão também de confiança na equipe, a confiança da equipe no líder, né? Teve de tudo, teve gente que não pôde vir porque tem filhos pequenos, não dá para você fazer com que as pessoas
cumpram determinados horários, porque são horários que conflitam com a vida familiar. E isso é um momento, não vai ser assim para sempre, a gente espera. Não, e o começo, né? E quando a gente tinha home office antigamente, não poderia ter um ruído na sala, não sei se você lembra, não tinha um ruído na sala. Ter, né? Nada hoje, o cachorro late, a criança chora, sobe, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, normal. Né? Tá normal. E faz parte do esse eu acho que é o grande... A adaptação foi muito rápida. O grande barato dessa situação. A gente conhecia a casa dos colaboradores também. Conhecia a casa deles. Claro, aí teve gente, uma vez eu estava participando, poxa, mas por que a pessoa não abre e tal? Falei assim, nem todos nós, lamentavelmente, temos as nossas condições sociais que os outros. E é incrível como, por exemplo, uma coisa que às vezes você representa, porque todos nós representamos um papel em cada ponto da sociedade. Não dá pra você assim, você é o mesmo cara. O meu papel como pai é um papel diferente de líder, não é a mesma coisa. Total. Claro, você pode ser 90% a mesma coisa? Pode. Mas às vezes você numa empresa, você está numa situação social que as pessoas imaginam que você tem uma certa condição. Mas não necessariamente você tem aquela certa condição. Então quando você abre a câmera, você pode estar abrindo a câmera em lugar que você não tem espaço, você está abrindo a câmera que você divide o mesmo ambiente com uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que isso está muito no cada um. Não dá para imaginar carimbar de que o certo é esse modelo ou outro. Então, não é. Não dá. Falando um pouco de videochamada, porque teve uma pesquisa recente do estresse do que está se tornando as videochamadas, mas muito por conta de você estar se olhando. Claro. Você está vendo como você está. Então eu nunca imaginei isso. Faz sentido, né? Não, total, porque você, na verdade, tem vezes que eu olho mais eu do que a pessoa que está no lado. Mas estou errado, alguma coisa, peraí, preciso me arrumar. Não, estou com isso. Então a gente se preocupa muito mais com a nossa imagem, às vezes, do que com a pessoa que está falando. Então isso causa estresse. Poxa, não está legal o meu fundo. É o que você falou. Às vezes não é todo mundo que tem uma condição de ter um escritório em casa ou de ter algum lugar que fique bacana para uma câmera. Então tem gente que não se sente bem. E é totalmente normal. Não dá para você cobrar isso de uma pessoa. Você vai falar o quê, professor? Eu estou vivendo isso. Eu tenho duas filhas. Uma que está no segundo ano do ensino médio, e a outra que está no 6º semestre da faculdade. Os professores falam assim, por favor, agora é para abrir as câmeras porque eu quero ver quem está aí. Mas é só para dar uma espécie de chamada, né? Porque não faz realmente sentido. Imagina, e vamos combinar, eu fiz até um post no LinkedIn logo no início. O Brasil tem, no mínimo, hoje 20 milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica e à internet. Como é que você pode falar em EAD para um país que tem essa pobreza generalizada? Né? Esse país que, imagina, a mãe dependia de colocar as crianças na creche para ela poder ter o mínimo de condição de trabalho. Elas não têm as creches fechadas. Como é que você faz isso acontecer? Então, assim, não é igual para todo mundo. Por isso que durante muito tempo, eu fui muito assim, essa coisa do fique em casa, não que eu seja contra as pessoas se cuidarem, mas o fique em casa, simplesmente olhando como eu posso ficar, é muito cômodo. Total. Porque eu posso realmente ficar em casa. Agora, muita gente desse país não tem condições de ficar. Então tem um limite para isso tudo. Eu acho que a gente não soube. Eu acho que a gente precisa se sentir bem onde a gente está. Exatamente. Acho que essa é a grande palavra. For por vídeo, por áudio, isso, enfim. Que você disse, Renato, de a gente se sentir bem, por isso que eu nunca perguntei para minha equipe se ela precisava de alguma coisa, porque elas sabem que podem contar comigo e se precisasse teriam. Então, não foi uma coisa assim Quando é uma coisa geral, por exemplo, já é reunião de equipe, então todo mundo conhece todo mundo. Já é, né? O que eu falei no início daquele negócio é o seguinte, você vai fazer uma reunião com o cliente ou vai fazer uma reunião... É diferente. É diferente. Claro. Então, se for fazer uma videochamada, liga a câmera, aí tudo bem. Não precisa ficar aquele negócio desligado. Mas mesmo os clientes também não estão ligando. Tem gente que não liga. Não, mas no começo ligava. Ontem eu fiz uma reunião, eu fui tomar um café com um cliente, eu estava numa padaria. E não ia dar tempo de eu chegar no escritório, não ia dar tempo. Eu liguei, coloquei um fone enorme aqui pra tirar o ruído, coloquei um fone enorme e liguei minha câmera. A hora que eu liguei, não tinha ninguém com a câmera ligada. Falei, só eu na padaria. Falei, beleza. Daí desliguei minha câmera. Falei, não tem problema desligar a câmera? Não. Daí desliguei a câmera e a gente seguiu a Quando normal. A gente vai usar uma apresentação que vai mostrar um número para todos verem e estarem na mesma página... Quando é apresentação, eu também concordo plenamente. Do mais, não. E claro, a gente, da última vez, para ficar melhor, fizemos uma conferência por WhatsApp, todos por WhatsApp. Já fizemos com o próprio CEO por telefone mesmo, conectamos todo mundo no telefone. Então, assim, não tem essa obrigatoriedade. O que eu acho só é que vai encurtar as distâncias, né? Eu, por exemplo, trabalhei em empresas que eu fiz uma viagem de 28 horas para ficar no país 12 horas. Eu ia falar isso, eu ia falar também. Hoje não faz nenhum sentido um troço desse, né? Porque... E isso mudou. Mudou totalmente. Já mudou há um bom tempo. E agora vai mudar de vez mesmo. Sim. Agora eu acho que os tickets médios de passagem vão... Tanto que, na minha visão, modesta visão, eu acho que
o setor de turismo, viagens, essas coisas, vai vai ser o último a voltar e vai ser o mais impactado, eventos, tal. Eu acredito que nós trabalhamos muito com eventos, né? Fazemos eventos no Brasil todo também, então vamos viajar apenas para fazer eventos. Sem dúvida. Dificilmente eu viaje agora para fazer uma reunião como eu fazia antes. Poxa, vou viajar, fazer uma reunião no Rio de Janeiro, passo 3 dias. Lógico, se for, por exemplo, você tem 6, 7 clientes lá que você precisa atender, aí tudo bem, aí faz sentido. Mas aquilo que você falou, você viaja, aquele bate-volta que a gente esquece. Eu acho que nunca mais vai ter. Acho que nunca mais vai ter. Ponte aérea direta, meu Deus do céu. A primeira vez que me deram um bilhete de ponte aérea, eu ainda era jovem, né? Me deram, eu falei, nossa, que legal. Liguei pro tio, pra tia, pro pai. Avisou todo mundo. Chegou lá 11, voltou meio-dia. Eu vou dizer pra vocês, na 10ª vez, eu já falei assim, não tem ninguém pra ir, não. Aí eu percebi o quanto eu era júnior, né? Porque eu estava na 10ª vez indo pro Rio, eu era muito júnior, né? Tem alguém que tem que ir no meu lugar. Não aguenta mais. Então é evidente que isso vai acabar, né? Eu acho que isso vai acabar. É cansativo. É muito cansativo. É cansativo, você pede segurança, enfim, custo, tudo que você puder imaginar. E a questão do tempo mesmo que você perde desnecessariamente, né? Se você calcular aí que 2 horas por dia, mesmo que seja só 2 horas, que é muito pouco perder só 2 horas. 2 horas por dia, no final de uma vida, é muito tempo. É muito tempo. Então imagina as coisas que você podia ter feito com o teu filho, com a tua família, para a tua própria empresa, para o teu próprio negócio, em benefício de alguém. Eu acho que isso realmente é acho que a grande mudança vem disso. Complemento. De o tempo ser algo mais bem medido. Estamos gerenciando muito mais o tempo, muito melhor o tempo. Acho que sim. Mesmo não tendo a solução ideal do que é o gerenciamento de tempo, mas sem estamos dúvida, sim. controlando muito mais. Estamos indo no final, infelizmente, mas eu tenho uma última pergunta do setor. Isso é uma curiosidade também que eu tinha. E depois a gente faz as considerações finais. Poderia ficar falando com você 3 horas aqui. Qualquer coisa depois a gente desliga as câmeras, a gente fala. Mas a TV tem um tempo, não dá pra gente ter que cumprir. E o online você sabe que é complicado. E assim, dois que gostam de falar, você imagina aqui. Não, eu falo pra galera. Nunca vi entrevistador que fala mais que a pessoa, mas tudo bem. Eu quero que você... Eu vou juntar 2 em uma. Quais foram os impactos dos benefícios dos colaboradores em relação à alimentação? E quais foram as mudanças para vocês, a Novità, dentro dos restaurantes e dentro das empresas? Quais foram as inovações? Você já falou, mas eu quero saber quais foram as mudanças, o que vocês precisaram se adequar nesse momento. E também quais foram o modelo de benefícios, porque provavelmente as empresas devem ter mudado um pouco o benefício em relação a isso, a alimentação, porque as pessoas não estão mais na empresa. Então, eu não sei se eles mudaram, por exemplo, oferecendo algo externo, ou se eles dão um ticket maior para a pessoa, isso eu queria saber, mas é uma curiosidade mesmo. Bacana. Então, na verdade, assim, normalmente quando as empresas têm um serviço de alimentação local, restaurante nas empresas, elas não fornecem o vale-refeição. Sim. Então, o que muitas empresas fizeram foi, quem foi para home office recebeu o vale-refeição, porque afinal de contas eles estavam trabalhando. Algumas empresas mantiveram um valor médio daquilo que elas já tinham, porque normalmente elas têm equipe comercial na rua, então elas mantiveram aquele valor. Outras optaram em aumentar esse valor e também aumentar o valor da cesta básica, do vale-alimentação. Então a gente teve isso nos nossos clientes. Menos arroz agora, né? Arroz está terrível, né? Impressionante. Não só arroz, né? A nossa cesta básica do nosso negócio tem um aumento significativo. O outro lado é que quem ficou nas empresas, as empresas tornaram ambientes mais descontraídos. Você falou um pouco sobre trazer toda aquela segurança então, mais descontraído, que tem essa questão da segurança sanitária, isso ninguém pode abrir mão. Mas tem o lado de assim, poxa, dá para servir mais uma fruta? A gente consegue colocar alguma coisa que seja mais assim, com mais frequência daquilo que eles mais gostam? Então tudo isso foi conversado e a gente conseguiu alcançar um nível de satisfação muito bom. Tanto que, por incrível que pareça, nosso melhor índice de satisfação nunca tinha sido abaixo de 90%. O melhor índice de satisfação foi no mês de agosto, 94%. Então isso mostra o quê? Todo o apoio que nós fizemos, claro, não sozinho, isso tem muito da demanda do que o cliente imagina. A gente leva algumas coisas, o cliente aceita ou não, ou pode ou não, mas muitas coisas o cliente também demanda e a gente consegue atender, deu nisso que deu, 94% do índice de satisfação. Quer dizer, num lugar onde talvez a gente podia estar tendo problemas de satisfação, a gente teve melhoria. Então, eu acho que isso também é um outro ponto importante. Como é que eu interajo com o meu cliente em todos os momentos e não apenas em alguns momentos. É muito comum a gente interagir com o cliente na hora de reajuste de preço. Agora eu vou lá. Amigo, você tinha que ter falado com ele pelo menos 12 meses, né? Eu só falo a hora que eu fecho o contrato. Ou então só fala na hora que fecha o contrato. É lastimável. Com certeza você vai criar um problema, inclusive até de vergonha. Como é que você vai voltar a falar com um camarada se você só fala depois de um ano? Enfim. Mas isso, como o nosso negócio, a gente entende que tem que estar perto, muito perto, a proximidade é algo muito forte no grupo,
no grupo e na Novitar, isso a gente não teve nenhum problema. O que a gente teve que se reinventar foi essas coisas de juntar, o que já é uma preocupação natural do segmento, que é segurança alimentar com segurança sanitária. São duas coisas completamente diferentes e, para nós, muito importantes. Porque eu posso até não ter o feijão mais saboroso do mundo, mas ele não pode ter nenhum problema de microbiologia ali. Com certeza. Então, como é que você junta essas duas realidades, né? Como é que você satisfaz uma pessoa que ela está com a máscara, que ela tem que botar uma luva, que ela tem que comer com uma tela de acrílico na frente e ainda fazê-la com que ela se satisfaça, né? Então, a gente teve que mostrar isso. Então a gente está dizendo, e a gente realmente aprendeu a sorrir com os olhos. Esse foi o grande desafio nosso, porque as pessoas, as nossas copeiras, os nossos cozinheiros, os atendentes, eles estão com as máscaras, então eles têm que sorrir com os olhos, né? E então esse acho que foi o grande aprendizado que a gente conseguiu passar e felizmente essa equipe conseguiu fazer. Felizmente essa equipe se adequaram ao novo normal realmente. Realmente, foi muito rápido, de verdade. Por isso que a gente tem muito, aqui não é demagogia, a gente tem muito orgulho dessa equipe. Eles fizeram algo que a gente sabia que eles podiam fazer, mas não tínhamos a certeza. Porque demanda muito esforço, né? Sair de casa, deixar um filho lá, deixar um pai. Todos eles tiveram que ir para o mesmo, eles continuaram usando o mesmo transporte coletivo, né? Tudo não mudou nada na vida deles, na verdade. E para atender a necessidade de um outro ser humano. Então, poxa, isso realmente não tem o que pague, de verdade. Porque são pessoas que trabalham para os outros e os outros às vezes não pensam nessas pessoas, né? O que a gente fala da área de saúde, no final de semana todo mundo vai pra praia, enfim, mas é cada um e cada um, não dá pra gente julgar ninguém, porque não fazemos tudo certo. Mas é o pessoal que a gente chama do ser humano invisível, né? É isso mesmo. A gente às vezes não dá valor, mas sem ele você não conseguiria... Você imaginar o motoboy, né? Que todo mundo critica demais, né? Você não viu quando começou a dar todos os problemas, todo mundo falou, poxa, mas não dá sem eles não dá pra viver. Que jeito você vai comer então? Então são coisas... Então essa humanização do ser humano... Que é uma palavra pode ter há 5, 6 anos que cada dia ganha mais força. Exatamente. E a cada dia as pessoas têm mais dificuldade de saber o que é. Exatamente. Porque no fundo a gente está só em busca do resultado. Total. Então, esse é o... Vamos ver se a gente muda um pouco, né? Vamos ver se eu acho que pode acontecer. Esse momento, é um grande momento na minha visão, né? Eu sempre fui um apaixonado por RH, eu sou doido por RH. Mas eu também não, viu? Sou, eu já falei isso também, sim, que eu não sou RH. Não sou RH, né? Mas eu só acredito porque as pessoas fazem os negócios. Sim. Tem outro jeito. Tecnologia ajuda, é verdade. Processo, mas ser humano, ainda mais no serviço, que é a minha atividade. Então, assim, eu acho que agora o RH vai ter uma possibilidade de tomar de novo as rédeas, vai ser o protagonista desse negócio, e aí sim talvez a gente possa ter uma empresa humanizada. Sim. Que não é absolutamente dar tudo ao colaborador, não é essa ideia de humanização. Humanização é simplesmente tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado e fazer com que elas possam atingir os melhores resultados que elas podem dar. E cada um de nós é capaz de dar um limite disso. Não tem como fazer todo mundo dar o mesmo. Deveria ser a missão de toda empresa, né? De toda empresa deveria ser essa. Mas ao longo do tempo a gente foi esquecendo, porque no fundo a gente quer o resultado. Sim. Cada vez mais com menos, a gente tem uma hora que tem um limite. Sim. E eu acho que agora pode ter acabado. Eu também acredito muito nisso. Eu acho que, eu falei, eu dou muito mais valor hoje ao tempo, gerenciar meu tempo com a família, com os amigos, estar em contato com todo mundo do que eu tinha antes. Antes era 24 horas por dia ligado ao trabalho, e poderia acontecer alguma coisa, é o que a gente estava brincando antes, né? E a mãe não está mais aqui, e aí? Do que valeu, do que... O que se acumulou, evidente que vai deixar as pessoas que ficaram aqui mais tranquilas, vai deixar as pessoas numa condição melhor. Também acho. Para você, por exemplo, eu tenho filhas que ainda não concluíram os seus estudos, para as concluir os estudos, mas a falta do que faz um pai, uma mãe, um irmão, um filho... Eu não perdi ninguém próximo, mas tive amigos que perderam e é aquele negócio, às vezes a gente não, como a gente não sente na pele, para nós é muito mais fácil falar que está tudo tranquilo, né? Mas não, a gente sabe que não está. A gente tem consciência social, né? Total. O que a gente não quer é que as pessoas não entendam que o mundo mudou, mas para muita gente ele é a mesma coisa. Não teve essa chance de mudar. Outros tiveram, que bom, mas a grande base da pirâmide, e não é no Brasil, no mundo todo, não teve mudança. Vamos combinar, eles continuam saindo 4 horas da manhã de casa, continuam voltando 8 da noite e pronto, não tem o que fazer. Né? A máquina precisa girar, precisa rodar, e alguém precisa fazer isso. O que a gente vai fazer para que essas pessoas sejam realmente valorizadas, reconhecidas e que possam entregar, não mais, mas que elas possam receber
justamente aquilo que elas Sim, precisam. esse cuidado com a pessoa que é o ideal. Eu acho que isso é o que a gente fez e deu muito certo. Então, o nosso pessoal de recursos humanos lá, a Débora, que tinha acabado de chegar, ela conseguiu... Chegou numa época boa, hein? Chegou numa época bem boa. Então, ela não fez nem a integração, nem o onboarding com ninguém e já estava lá resolvendo um monte de problemas. Mas eu vejo que foi muito positivo. Conseguiu se integrar de uma forma muito rápida. Sim. Claro que também é o perfil dela. Com certeza mais próximo aos colaboradores. Muito mais próximo. Então geral, conseguiu ajudar muito. Então todo mundo teve uma participação muito importante nesse momento. Muito bacana. Jorge, infelizmente terminamos, passamos, mas não tem problema. Muito obrigado. Não posso te dar a mão, um abraço, mas muito obrigado por estar conosco. Espero que você tenha gostado do bate-papo, eu adorei. Eu sempre gosto de conhecer novas empresas, conhecer as práticas, conhecer tudo que está sendo falado e feito, porque são modelos de negócio que a gente gosta de transmitir para todo o público. Agradeço de verdade a oportunidade e assim, falar daquilo que se gosta, daquilo que se faz. Sim, por isso que eu falei que a gente poderia ficar batendo papo aqui 2 horas. Eu quero só que você deixe uma mensagem final para todo mundo que está assistindo. Pode ser algo bem curto, ou uma mensagem, ou uma frase, algo que você goste. Não falamos, eu não sei se você percebeu, nada negativo, tudo positivo. Claro. Então, que seja algo positivo que as pessoas possam se inspirar. Muito bom. Tem muita gente, você sabe que tem muita gente que assiste sempre o começo e o fim das entrevistas, né? Para saber qual é a história e depois qual é a mensagem. Então, por isso que eu sempre falo, deixa uma mensagem muito boa. Não, na verdade, assim, eu queria que todos pudessem entender que vale a pena acreditar no país que a gente vive. É um país que passa por inúmeras dificuldades, por diversos tipos de problemas. Ainda é um país que pode estar dividido por algumas questões ideológicas, políticas e tudo mais, mas o Brasil é um país que tem tudo para dar muito certo. A gente mostrou isso. Então, que o empresário invista nesse país, que as pessoas acreditem nele, que as pessoas possam se doar para que fique melhor para todos nós. Para nós hoje e para os nossos filhos e netos. Eu acho que isso é o grande, assim, acredito no Brasil. E hoje, por uma coincidência enorme, é dia 18 de setembro, é o dia dos símbolos nacionais, né? Então, bandeira, brasão, hino e selo da República é algo que a gente não pode esquecer. Então, vamos com tudo que o Brasil pode dar muito certo. Estamos num problema difícil, num momento difícil. Como viemos há vários anos, com outras crises... se fosse só esse, estava ótimo. Mas a gente vai ter capacidade para sair. Eu acredito muito no povo brasileiro, acredito muito no trabalhador brasileiro, então não tem nada que vai nos derrotar, de verdade. Eu sempre falo que eu divido o Brasil do resto do mundo, porque é um povo totalmente diferente. A gente tem tudo para dar muito certo. O povo brasileiro é muito... A gente se reinventa, faz coisas que ninguém faz no mundo. Então, muito obrigado. Totalmente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Encerramos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as imagens, todos os conteúdos do Jorge vai compartilhar na página. Só você descer um pouquinho a rolagem aqui, vai ter artigos dele, todas as informações dele, redes sociais, então vocês podem seguir. Me sigam também, né, gente? Então vamos fazer uma propaganda dupla, né? Ele tem mais seguidores que eu, já estou doido em relação a isso. É verdade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.